Então, nós agora vamos ler o poema de número 25. E nós estamos aqui num jardim japonês, né? Que é no castelo onde viveu o imperador Meiji, na página 127, é uma fotografia feita por Rita numa das viagens, né? Logo abaixo, vocês vão ver o poema original com 31 caracteres, para que a gente mantenha a conexão com a energia da numerologia, o número 4. E o poema, ele fala sobre... Ele tem um título, todo poema tem um título que é Salto d'Água. Estou na página 128. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. O pessoal está agradecendo, a Márcia Werneck, a Márcia, a Ana Tavares, a Rosa. Maravilha. Bom, para que a gente entenda essa questão, eu coloquei para vocês aí algumas imagens, tá? Que é a imagem de número 1, que é um jardim zen. Vou marcar com um dedinho para vocês aí. Opa. Estou colocando um dedinho, tá? Para que vocês saibam onde eu estou aí no grupo. Então, eu chamei essa imagem de número 1. Então, esse é um jardim zen. Você consegue comprar em lojas esotéricas jardim zen pequenininho, você já viu? Tá? A areia que fica aquela bandeja representa a água, né? A água representa a vida. Então vamos lá, eu marquei para vocês, tá? Essa imagem de número 1, que é um jardim zen de uma casa, de um prédio. Então, a areia aí, nesse caso, representa a água, né? E logo abaixo, eu coloquei uma imagem de um jardim japonês. Aqui em São Lourenço, quando vocês vierem nos visitar, nós temos ali no parque, na ocasião do centenário da imigração japonesa, o primeiro navio que chegou aqui, a embaixada japonesa, ela doou aqui para o nosso parque um jardim japonês. Ok? Então, vocês vão ver um jardim zen e um jardim japonês. Quem for me acompanhando, eu estou na imagem de número 2. Para vocês entenderem esse poema, eu coloquei aqui no livro, tá, que num jardim japonês, que é o que nós temos em São Lourenço, entendeu? No Japão, aí, as praças todas, aí é muito comum no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, né? As pedras representam as pessoas. Então, se você mora numa família com 5 pessoas e você vai fazer um jardim na sua casa, você vai colocar 5 pedras. Então, essa é a representação. Sempre foi assim nas tradições, tá? Então, no jardim japonês, as pedras representam as pessoas, tá? E muitas vezes, nem sempre, né? Que às vezes é um grupo de amigos que moram juntos, tá? Pessoas que se unem, né? Eu, na época da universidade, eu morei 4 anos, não tinha vaga para todo mundo no alojamento, então nós criávamos repúblicas. Aí eu morei 4 anos com mais 5 colegas, e até hoje a gente mantém amizade. Então é como viramos irmãos, né? Então, não obrigatoriamente da mesma família, mas pode ser o casal, os filhos, os pais, a sogra, enfim, tá? Então, muitas vezes, aquelas pedras
Cada pedra que se coloca ali naquele jardim vai representar as pessoas, tá? A sociedade é uma sociedade patriarcal, não vamos discutir a cultura de outro país, né? Mas lá no Japão, eles colocam a pedra, tá? Da figura do pai, figura paterna. A pedra fica de pé, tá? A figura da mãe, a pedra fica deitada. E as outras são pedra, que seriam os filhos, os netos, os tios, ficam colocadas. Ok? E as outras pedras, elas simbolizam os descendentes, né? E são distribuídas ao longo do lago, da água, né? A água representa a vida. Então, isso que vocês têm que levar em conta, que num jardim zen, no jardim japonês, você lembra que tem umas pedras lá? Tem uma pontezinha, tem o tori, né? Depois você vai lá. Tá. Tem que ir lá agora para checar, né? Tá? E na tradição japonesa, tá? A água, sempre que o imperador falar em água, ele vai estar falando em vida. Porque no jardim japonês e no jardim zen, que a areia representa a água, né? A água ela representa a vida. E quando na forma de cascata ou de rio ela está correndo, ou uma cascata, né? Que é o caso do poema aqui, pode simbolizar a sua continuidade, a vida da pessoa. Tá? Heráclito, o filósofo, falava: não te banharás duas vezes no mesmo rio. Tá? O rio já é outro, a vida continua, né? O fluxo da água simboliza, eu estou na página 128, né? O nascimento, o crescimento e a morte. Então, eu coloquei para vocês aí duas imagens que eu encontrei na internet, né? Para que vocês tenham ideia do que é um jardim zen, que é um jardim japonês. A Gisela está aqui do meu lado dizendo que agora já vai visitar o parque, né? Fotografar, inclusive. Ah, botar no grupo, né? Botar no grupo. Fotografar. Faz esse favor? Faz. Tá? Então, quando é que você vai no parque agora? Posso ir amanhã ou depois. Esses próximos dias eu Tá. vou e fotografo. Aí você coloca no grupo para as pessoas, tá? Desde o Tori, aquela entrada sagrada, porque tem poemas aqui que falam sobre o Tori. Eu vou mandar para você colocar no grupo. Não, aí a gente abre, você me avisa, eu estou com as fotos aqui, você coloca, tá? Maravilha. Então a Gisela vai no Parque de São Lourenço fazer uma fotografia no parque que foi doado pela Embaixada Japonesa na ocasião do centenário da imigração, quando chegou o primeiro navio japonês no Brasil. Bom, todo poema tem uma mensagem, tá? Essa mensagem, ela nos traz o seguinte, que um problema, esse problema pode ser problema de desemprego, problema de saúde, tá? Mas no caso aqui do poema, é uma pessoa, que é uma pedra. Tá? Uma pessoa problemática na sua família, na sua vida. Tá? Pode chamar tanta atenção que pode nos desviar das nossas metas. Você fica tão focado naquela pessoa problemática, esquece de olhar as pessoas boas que te trazem alegria, né? Nos fazendo esquecer do principal. Aí eu coloquei para vocês aqui mais algumas imagens, que é a imagem de número 3 e 4, que é... Todo mundo sabe que eu gosto do Einstein, né? Eu gosto da ciência. Então, acabei de marcar a imagem de número 3 no grupo lá dos convidados. Olha o que Albert Einstein, né? O cientista que falava de Deus. Aqui estão dizendo que você está muito elegante, viu? Aqui, o Lobão. Estou até com ciúme, viu? É o Gemo. Mas eu falei... É o Gemo, né? É o Gemo. Eu falei para ela, quando você chegou, eu falei, nossa, você está bonita. É o Gemo. Quando ela chegou aqui, eu falei, nossa, você está tão bonita. É o Lobão. Obrigada, Lobão é muito mais bonito do que eu, é o galã do grupo.
A Adriana Manhós também falou, também notei isso, está muito charmosa. Aí, você está fazendo Obrigada, sucesso. agradeço. Agora você vai ter que vir bonitona, assim, sempre, né? Vou sempre, então. Sempre o Gemo fazendo bem, né? Então é isso, pessoal. Olha o que Albert Einstein deixou para a gente, né? A personalidade do século passado, de acordo com duas das maiores revistas científicas americanas. Se quer viver uma vida feliz, porque o reiki é um caminho, reiki-do, do é caminho, kendo, caminho das espadas, karate-do, caminho das mãos vazias, reiki-do, é um caminho. Todo caminho te leva para algum lugar. O caminho de Santiago de Compostela te leva à catedral, onde estão os restos mortais. Rita já fez esse caminho 3 vezes. E o reiki é um caminho que te leva à felicidade, que quando você faz um concurso, entra na faculdade, você se casa, o objetivo de todos nós é sermos felizes. E o Einstein falou da felicidade. Ó. Se quer viver uma vida feliz, que é o objetivo de todos nós, ninguém está aqui no grupo Gemo para ser infeliz. Amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Problemas, entendeu? Uma coisa, um problema, uma partilha de bens, aí a pessoa briga com os irmãos, entendeu? Às vezes a gente chega nesse planeta aqui sem nada, né? E vai embora sem nada e passa a vida brigando por coisas que a gente não vai levar. E às vezes irmãos aí deixam de se falar, né? Nessas partilhas, nesses inventários. Então, quando fala assim, não a coisas, pode ser um inventário, ou pessoas. Então, Einstein falou: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, o objetivo que você tem. Não as pessoas nem as coisas. Aí, outra coisa que o Einstein falou sobre a felicidade, que a felicidade não se resume na ausência de problemas, porque todos nós temos problemas. Jesus falou assim: para cada dia basta o seu próprio mal. O planeta ele tem um karma coletivo. Você caiu aqui, Jesus era bonzinho, foi pregado, foi traído, foi negado. Imagina nós. Então todo mundo tem problema. É problema de saúde, é problema de família, é problema de dinheiro, de trabalho, enfim. Todo mundo tem. Então, o Einstein, aí você tem problema, você vai falar, eu sou infeliz? Não. O Einstein falou que a felicidade não se resume na ausência de problemas, porque todo mundo tem problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. A gente sofre, tá? Pela maneira que a gente reage aos problemas. Não, se 3 pessoas perdem um emprego, uma pode suicidar, outra entra em depressão e a outra vai para a praia. As pessoas reagem de forma diferente às mesmas situações. Então, essa é a imagem, tá? De número 3 e 4 que eu coloquei para vocês. E aqui na mensagem que está no livro, tá? Que a mensagem, se você for resumir esse poema aqui, é que uma pessoa ou um problema pode chamar tanta sua atenção que desvia você da meta, fazendo você esquecer o principal, que é ser feliz. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem de número 5. Eu botei um dedinho aqui. Eu estou com 2 grupos, estou gerindo 2 grupos. A Andréia está dizendo que. Pois é, Andréia, depois eu vou ter. É que você entrou hoje, Andréia dos Santos Leandro, tá? Depois eu te mando, depois da aula, você me chama em privado, que eu vou te dar as imagens. Quando você entrou, eu já tinha colocado as imagens. Então, eu coloquei aqui para vocês uma nova imagem, pessoal, que eu guardo comigo isso. Inclusive, eu falo nos cursos de Reiki sobre essa situação, essa imagem de número 5, tá? Que, na verdade, é uma citação. Que a energia flui. Einstein falou que tudo é energia, né? Que a energia flui para onde vai a atenção. Eu me recordo quando eu não tinha livros publicados, eu tinha que pagar conta, meus filhos no colégio, né?
tinha que pagar aluguel no Rio de Janeiro, até hoje a gente paga um instituto. Todo mundo tem contas. E eu não tinha livros, então não tinha receita de escritor. Então eu era um terapeuta. E aí, naquela época, não tinha essa facilidade de comunicação de WhatsApp, o pessoal agendava. Às vezes eu atendia 7 pessoas num dia. E muita gente na lista de espera. A minha agenda era cheia 6 meses. Aí vamos supor uma pessoa agendava de 4 às 5 da tarde. Aí, na hora que eu ia atender, a pessoa não aparecia. Eu ficava de 4 às 5. Hoje ninguém fica parado, vai, responde um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Naquela época nem internet tinha. E eu ficava lá de 4 às 5 esperando o cliente que agendou um horário para receber reiki, não aparecia, não pagava, gente querendo ser atendida. E nós, Rita e eu, nós saíamos à noite. Eu estou falando para vocês de quase 30 anos atrás. Hoje eu não faria isso, tá, pessoal? Eu tive uma expansão de consciência. Mas Rita e eu saíamos para jantar com fome, cansados, né? E a gente, poxa vida, né? Que chato, fulano marcou horário, garantiu que vinha e não apareceu, a gente ficou lá esperando, a gente precisando pagar contas, faturar, e tanta gente querendo, e a gente reclamava, reclamava, no dia seguinte faltava 2. E a gente reclamava e faltava 1, faltava 2. E a gente foi refletindo em cima dos princípios do Reiki e vimos que nós estávamos equivocados, que a gente tinha que focar nos que apareceram e agradecer por aqueles que apareceram. E não por aqueles, jogar nossa energia naqueles que não vieram. E aí nós fizemos um acordo, Rita e eu, da gente nunca mais reclamar. Aí a pessoa não vem, aí liga, não deu para eu queria marcar amanhã, só que tenha mais. Você vai ter que pagar o horário. Ah, não, mas eu não fui, então você não vai poder agendar. Aí se a pessoa viesse, ela pagava, porque uma vez aconteceu comigo no Canadá. Eu estava numa reação de cura, eu fiz um curso de Reiki lá com o William Hand, tive uma reação e passei mal, marquei um horário com o médico, aí eu melhorei, só que eu estava no outro país, eu marquei nos Estados Unidos. E eu não tinha como avisá-lo, não existia o WhatsApp, celulares, nem celular eu tinha, nem aqueles obsoletos, e eu não fui. Aí no final do mês, na minha fatura do Credit Card, veio a consulta. Ele me cobrou, porque ele ficou à minha disposição. Isso aconteceu nos Estados Unidos comigo. Eu marquei um horário, não fui, não consegui avisá-lo. Eu estava em trânsito com Rita, né? Foi a única vez que eu fui no Canadá, que eu tive aula sábado e domingo, e era só outro sábado e domingo. Eu estava com o carro alugado, tive 5 dias, entrei no Canadá para conhecer Niagara Falls, né? Catarata de Niagara e tal, e eu passei mal, marquei um horário, mas era uma reação de cura. Fiquei febril, com diarreia, vomitei, e depois já passou. Então, pessoal, essa citação aqui, a energia flui para onde está a atenção, ela está naquele livro e no filme O Segredo, The Secret, tá? Tá aqui atrás. Não sei se você chegou a ler, né? Esse O Segredo, The Secret, ele é um documentário, tá? Ele foi produzido por australianos em conjunto com norte-americanos faz 18 anos, foi em 2006, tá? E foi um sucesso mundial. Quem coordenou esse documentário não era um filme, né? Era um filme documentário. Foi Rhonda Byrne, né? Que coordenou isso aí. E esse documentário ele impactou tanto o mundo, né? Que ele se transformou também. Ele transformou vidas, né? Muita gente assistiu isso a nível mundial. Que mais tarde a Rhonda ela publicou um livro, tá? Que é O Segredo. É de onde vem essa citação. Esse livro ele foi traduzido para mais de 50 diferentes idiomas.
Imagina, é muita coisa. Imagina 50 diferentes idiomas, né? E ele vendeu mais de 34 milhões de livros. Um livro vendeu 34 milhões de exemplares. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 16 obras. Em 25 anos, eu vendi 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de livros, que já é muito. É muito. Agora, imagina um livro vender 34 milhões de livros, né? De exemplares. Então, ele foi um dos maiores best-sellers do século XXI. Aí vocês vão me falar mais o que é que essa senhora fala, por que, que esse livro vendeu tanto, né? Eu não tenho como falar do livro aqui, mas ele fala sobre a lei da atração, tá? Que para você alcançar os seus objetivos na vida. A autora prega que tudo que nós pensamos e sentimos, que a gente acaba atraindo para a nossa vida. E era o erro que eu cometi há 30 anos atrás, reclamando, ficando chateado e falando e pensando naquelas pessoas, era o que eu atraía para mim. Por isso que um dos princípios do Reiki, que liga os dois de cima, é Kyo a Kancha Shite, que é a gratidão, né? E aí, pessoal, eu coloquei para vocês aqui mais uma imagem que eu acho que é importante a gente falar sobre essa situação, que para onde a atenção vai, Einstein falava isso, a energia flui, tá? Por isso que na hora da sintonização, a gente do Reiju, a gente tem que estar com atenção nas pessoas, tá? E para onde a intenção vai, a energia flui. Por isso que o pessoal do mestrado, eu falo que a intenção ela é fundamental nos Reijus. Então, novamente, para onde a atenção vai, a energia flui. Para onde a intenção vai, a energia flui. Quem foi que escreveu isso? Foi James Redfield. Quem é que foi James Redfield? Ele está vivo, graças a Deus, tem 73 anos de idade, é um escritor, tá? Ele é nascido nos Estados Unidos, é professor, é roteirista, ele é um produtor cinematográfico, tá? Fez um best-seller, e ele é reconhecido no mundo inteiro, tá? Por um romance. Foi uma novela, tá? E o nome do romance, que também virou livro, é A Profecia Celestina, que está aqui atrás também, tá? É uma novela que fala desse movimento da nova era, do New Age, né? E esse cidadão, James Redfield, com esse livro, A Profecia Celestina, ele vendeu 25 milhões de exemplares. O outro lá, O Segredo, 34 milhões, quer dizer, é outro best-seller, né? E esse filme, ele fala da missão desse autor, a jornada espiritual que ele teve no Peru, onde Rita e eu fomos 12 vezes, buscando compreender o conteúdo de 9 manuscritos. Esses manuscritos foram achados no Peru no século V, eles são do século V, VI, e vem da época de Buda, 2.600 anos, e foram achados no Peru 9 manuscritos, né? E foram encontrados em ruínas. Olha o número 9 do Seireki, né, da perfeição. E esse nome, profecia, é uma referência que ele fez ao Papa Celestino. Profecia Celestina. Era um Papa que, quando ele tomou conhecimento do conteúdo desses documentos, ele deu ordem para que a igreja ocultasse a existência dos manuscritos. Queria tirar poder da igreja, né? Esse movimento de nova era. A religião do futuro será cósmica, o Einstein falando, né? Então, é importante que a gente se atenha a esses dois conceitos, tá? Bom, eu vou ler aqui o poema rapidamente, senão eu vou falando, né?
Poema de número 25, página 128. Salto d'água. Uma pedra na corrente aumenta de tal forma o ruído do rio que não se escuta o som da água que flui. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão salto d'água, que é o título, né? Título do poema com o significado de um obstáculo. A água bateu na pedra e cria-se uma cachoeira, um barulho, né? Podemos dividir o poema em trechos. Uma pedra na corrente aparece como metáfora de algo que oferece resistência. A água vai e bate na pedra. Uma dificuldade, um fardo ou uma rejeição. O segundo aumenta de tal forma o ruído do rio, se apresenta como metáfora do sofrimento ou a maneira que se reage frente aos problemas. E o terceiro, que não se escuta o som da água que flui, vem com o significado que deixamos de perceber as coisas boas da vida, incontáveis dádivas que o Criador nos concedeu. Num jardim japonês, as pedras representam as pessoas. Por isso que aqui, nesse caso, ele está falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa, eu não sei, né? Ele tinha aquelas concubinas e um monte de filhas ali. As pedras representam as pessoas, muitas vezes uma família. A pedra colocada na posição vertical representa a figura do pai e a horizontal a da mãe. As outras pedras simbolizam os descendentes, sendo essas distribuídas em torno do lago. Ainda na tradição japonesa, a água representa a vida. Ele está falando aqui sobre a vida, né? Um obstáculo na vida. E quando presente na forma de cascata ou rio, como no caso do poema, pode simbolizar a sua continuidade. O fluxo da água simboliza nascimento, crescimento e morte. Quando você nasce, você começa a morrer. Você entra em contagem regressiva. Poema de número 69. A gente chega lá, se Deus quiser. Uma pedra pode aumentar o ruído do rio, mas ela não impede o fluir da água. Quer dizer, você está cheio de problema, mas a vida está passando. E você focado no problema e deixa de ser feliz. Então a pedra ela não impediu que o rio fluísse, mas ela gerou um obstáculo e um barulho. A água prossegue o seu destino, em sua essência e determinação. Em nossas vidas, encontramos várias pedras. Aquela pessoa problemática, que nos desviam do nosso caminho. Mas o importante é sabermos também como a água retornar ao curso. Não ficar jogando energia naquela pedra, naquele problema. A mensagem implícita no poema é que um problema ou uma pessoa problemática pode chamar tanta atenção que pode nos desviar das metas, nos fazendo esquecer o principal, que é ser feliz. Agora, por que Mikao Sui... Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Tá? Por que eu coloquei a imagem de número 7, vou marcar para vocês. Você vê a sincronicidade, aquelas primeiras 7 aulas que os convidados assistiram. A gente falou tanto sobre Carl Gustav Jung, sobre a sincronicidade, por isso que nós íamos jogar o tarô, né? Que eu aqui organizando esse material para a aula de hoje, e acho que foi ontem, a Francisca, né? Nossa veterana e amiga aqui, ela me manda a capa de um livro com o título Ikigai. Tá? O Ikigai, eu vou falar sobre eu não tenho como falar muito sobre Ikigai, senão a gente não sai daqui hoje, né? Agora, por que Mikao Sui trouxe isso para o Reiki? Porque, no meu caso,
O nosso Ikigai é o Reiki. Eu trabalho com isso, me faz feliz, ajuda a humanidade. Eu me ajudo, ajudo a humanidade, me faz feliz, sou útil. Ikigai é tudo isso, né? Faço com entusiasmo, com amor, com vocação, com devoção. Ikigai é isso. E se você joga a tua energia num problema, numa pessoa problemática, você se desvia. Então, por que Mikao Sui trouxe isso para o Reiki? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio, não se preocupe. Você fica sofrendo por antecipação. Nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Se destinarmos excessiva atenção aos problemas, principalmente de família, porque pedra é família, perdemos a paz e a alegria de viver. O mestre Usui certamente queria nos alertar que devemos focar a energia nos objetivos, como Einstein falou, e não nos problemas. Na vida, e nunca nos problemas e dificuldades que surgem no caminho. Se você fica ouvindo o barulho da pedra ali, você esquece de ouvir o barulho daquelas lavadeiras, do rio fluindo, entendeu? Os obstáculos não duram para sempre. A mãe da minha mãe, minha avó, que minha mãe me escuta, minha avó falava que tudo passa. Rita tinha uma madrinha, já faleceu, madrinha Tuca, ela falava, tudo passa, lá em Minas, né? Os antigos falavam isso. Os problemas não duram para sempre. Mais cedo ou mais tarde haverá uma mudança no cenário. Coloquei aqui uma citação de Einstein, que dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Tá? Ele fala que na dificuldade que você encontra a oportunidade. Ele dizia isso. Então, todo mundo vai ter problema. A questão é como você reage ao problema. Então, aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Eu coloquei os ideogramas de Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa, tá? Do idioma japonês. Tradução de Ikigai: razão de viver. Qual a sua razão de viver? Objeto de prazer para viver. A razão de viver que te dá prazer. Às vezes pode ser educar filhos, educar netos. No caso a minha sogra, né? Ela encontrou muito prazer em educar os filhos, os netos e ajudar as pessoas, né? Então, força motriz para viver. Aí vocês vão ver aqui, tá? Um resumo. Se você ler o livro Ikigai, né? Para você ter uma vida agradável, né? A primeira coisa é o que é que você ama fazer. Eu, Johnny, amo escrever sobre o Reiki, dar aula de Reiki. Tanto é que domingo eu estava dando aula presencial, Rita e eu. O pessoal, você trabalhou domingo? Eu falei, não, eu dei aula de Reiki. Eu não vejo aquilo como trabalho. Porque quando você ama o que você faz, deixa de ser trabalho. Então, o que é que você ama fazer, né? A segunda coisa que você tem que pensar, para você definir o seu Ikigai, o que é que você faz bem? Que às vezes você não fala bem, mas você é um bom terapeuta ou um bom escritor. Você tem que ver se você tem talento, o que é que você ama fazer, o que é que você faz bem, o que é que o mundo precisa. O mundo precisa de muitos professores de reiki, precisa de muitos reikianos, a gente já tem falado. Só que os japoneses, eles dizem o seguinte, se você não tiver dinheiro... Qual o horário para colocar esse negócio aqui? Arroz e feijão agora custa dinheiro. Aqui Você vai fica arroz pedindo primeiro, até de leia as amar. instruções. Então, um é saquinho importante só, no tá? Ikigai o que é que você pode fazer para ser pago para fazer. Então, você tem que amar, você tem que fazer bem, o mundo precisa precisar, tá? E aí você tem que também viver. Você não pode ir para o SPC, para o Serasa, ser despejado. Você tem que ter o apartamento próprio, não tem? Mas se você não pagar o condomínio, eles vão te despejar. É teu, mas você vai para a rua.
Se você não pagar o IPTU, o condomínio, e você vai pagar como? Com Chokurei? O síndico aceita Chokurei, Reiki? Não é dinheiro lá? Então, pessoal, o que você ama fazer lá no Ikigai, com o que o mundo precisa, é a sua missão. Eu tenho uma missão, Gisela tem, e vocês têm, tá? Que é o que você ama fazer e que o mundo precisa. Agora, o que você ama fazer e que você faz bem é a sua paixão, tá? E aí, o que o mundo precisa e que você recebe é a sua vocação. E aquilo que você recebe e que você faz bem, um dentista, um médico, é a sua profissão. E aí você junta tudo isso lá no meio, tem o Ikigai, tá vendo aqui, ó? E eu não tenho dúvida. Por que que eu saí do Ministério da Agricultura? Eu morava no Amazonas. Porque eu percebia que eu não ia ser feliz multando pessoas, trabalhando como fiscal. Aquilo não me fazia feliz. Fui piloto de aviões e eu voava pelas horas de voo. Eu não conseguia manter minha família, então eu ia para o SPC. Então eu vi que ali eu gostava, mas era mais por prazer, era lazer. Eu não podia fazer daquilo o meu Ikigai. E eu, Johnny, o meu Ikigai é o Reiki. Eu acho que o seu também, Gisela. É? Porque eu estou convivendo com você há quantos meses aqui? Além dos cursos lá, mas eu cheguei à conclusão, só que nós vimos num poema anterior que cada um, o Reiki é um caminho individual. Entendeu? Você tem o seu caminho e o seu Ikigai diferente do meu. Entendeu? Que precisa ainda amadurecer um pouquinho nesses 125 poemas. Eu já fiz os 125 poemas, Rita e eu, né? Então, pessoal, é isso. Quando você foca numa pessoa problemática ou num problema, você deixa de ver as coisas maravilhosas que o Criador nos dá, né? Um planeta maravilhoso. Às vezes você tem 20 pessoas na família, uma problemática, mas tem 19 pessoas maravilhosas. Eu tinha 7 clientes, tinha um que faltava, mas tinha 6 que vieram. Você não pode focar no problema. É o que o Einstein falou, tá? Você tem que focar na sua meta. Vamos ler novamente o que o Einstein falou? Olha aqui que Albert Einstein falou: se quer viver uma vida feliz, que é o objetivo do Reiki, amarre-se a uma meta. A meta é o Ikigai. E não as pessoas nem as coisas. Essas pessoas problemáticas que são a pedra do salto d'água. E aqui a gente termina a nossa explicação do poema de hoje, o poema de número 125. Pergunta, tá? Eu posso. Silvia, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Henry Ford. Eu posso fazer o reiju de expansão de consciência? Na hora do reiju, você tem que focar se você está vivendo focando no seu objetivo, na sua meta, ou em pedras, em obstáculos, testamento, briga com família, problema com familiares. Podemos avançar? O pessoal está aqui, olha. Luciana, sim. Lia, sim. Elizabeth Elinha, Silvia, Alexandre, Renata Lameira, Cristina Luz. O pessoal está aqui. Paulo Demétrio. Paulo Demétrio é sempre o primeiro, hein? Gosto aquele pessoal do Velho Oeste, né? Saca rápido, né? Lobão, Simone Rocha, Francisca, Luiz Paulo. Vamos lá, Isabel, vamos fazer então. Adriana Munhoz. Muita gente se manifestando no chat aqui também, né? Márcia Werneck, a Rosa Aguiar, Janaína Brandi, a Diran, Laura Herrera, um monte de gente
aqui no chat, né? Olga Costa Lopes. O ideal sempre, os convidados estão escrevendo mais no chat. A comunicação é melhor? Exatamente, Cristina. Depois você pega, eu sei que você dá aula com nossa apostila, oficiais, você pega a parábola do nível 3B. Aquela de jogar o sal num copo, que deixa jogar o sal no lago, né? É subir na montanha e enxergar mais longe. Pensar amplo. Exatamente isso, Cristina. Pensar amplo. É a parábola do nível 3B. Está lá no Reiki Apostilas Oficiais. Se alguém puder fotografar, tá? Eu não lembro do número, lá pela 470, mais ou menos. Fotografar a parábola, tá? Parábola do sal. É isso, Cris? Se alguém puder fazer essa gentileza, fotografar, pode ser depois do Reiju, né? Que nós temos aqui convidados. Leonice, Joyce, do Amaral, tá todo mundo, Márcia Werneck, a Diran. Vamos lá, pessoal, vamos fazer o Reiju, tá? Procurem focar agora na vida de vocês. Me esqueçam, tá? O Ikigai de vocês. O objetivo de vida que faz vocês felizes. E a pedra que vocês estão aí, está gerando barulho na sua vida. É uma doença? É um familiar? É um problema? Que isso tira a sua alegria, a tua felicidade. Assume o compromisso de focar no objetivo, na meta. Esse poema é muito importante. Aliás, né, acho que todos eles são importantes. É mais uma lâmpada que eu vou colocar no coração de vocês. Eu preciso colocar 125 lâmpadas, tá? A numerologia vai dar 8. A Cristina Luz falou importantíssimo. Eu que sou amigo da Cristina Luz, quando a gente pode, né? A gente acaba conversando aí. Eu sei que ela já teve muitas pedras, né? Fazendo barulho na vida dela, né? Mas ela é feliz. Muito grato a Maria Cláudia Mesquita, Parábola do Sal. Vou botar lá no outro grupo, os convidados. Já está, tá? A Parábola do Sal, que é o que a Cristina Luz falou agora. Acabou de colocar para a gente. É pensar amplo, é não focar. Isso não quer dizer que você tenha que ignorar o problema. Você tem que se ocupar, ajudar as pessoas. Tem poemas que vão falar sobre isso. Mas não priorizar e jogar toda a sua energia numa coisa que te deixa triste. Tá bom? Então vamos lá. Vamos usar o Reiju. Olha o caderno. Pessoas que estão nesse caderno, que não estejam online, elas poderão depois fazer o Reiju. Ok? Todos de olhos fechados, pensando na mensagem espiritual do poema.